Olá meus amigos, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo a mais este vídeo. Chegamos à lição de número 3 e o nosso tema desta semana, o poder exaltado de Jesus. A frase do filósofo renascentista Nicolau Maquiavel, que diz: "Dê poder a um homem e verás quem ele é", foi dito há mais de 500 anos, mas parece fazer sentido hoje em nosso meio. O ser humano é viciado em poder. A busca desenfreada pelo poder parece cegar as pessoas. Ao olhar para a sociedade, vemos que alguns se tornam verdadeiros monstros egoístas quando são contemplados e absorvidos pela fama e pelo dinheiro. Alguns se tornam desumanos ao entrarem em contato com o poder. E no meio do cristianismo não é tão diferente. Alguns têm a ideia errônea de que, pelo fato de ser cristão ou de estar envolvido em algum ministério, os torna superiores aos outros. O status e a projeção que o ministério oferece pode contribuir para que as pessoas percam a visão de um verdadeiro chamado para um serviço sagrado. Vale a pena lembrar que o nosso chamado é para sermos filhos de Deus, ovelha do pastor amado, membro do corpo de Cristo e aqueles que levam as boas novas do reino de Deus a toda a criatura. João 17,17, o verso para memorizar, diz: "Por meio do Espírito Santo, os crentes podem saber qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força de seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-os dentre os mortos e fazendo-os sentar-se à sua direita nas regiões celestiais." Paulo deixa bem claro que todo poder emana unicamente de Deus. E qualquer poder que se coloca acima de Deus será considerado soberba, arrogância e blasfêmia. A lição de domingo nos fala sobre oração e ações de graça. A oração é a ferramenta indispensável para a conexão com Deus. A oração não é para Deus mudar de ideia e atender o meu pedido, mas é eu que tenho que mudar o meu coração e o meu comportamento. E a maior bênção da oração não é aquilo que nós recebemos, mas sim o fato de eu estar conectado, em conexão com o Rei do Universo, com Deus. A oração tem 3 objetivos na nossa vida: submissão, adoração e comunhão com Deus. E esses objetivos nos levam a fazermos 4 tipos de oração corriqueira no nosso dia a dia: oração de gratidão, oração de petição, oração de confissão e oração de intercessão. Não foque a sua conversa com Deus apenas pedindo, pedindo e pedindo. Parece que essa possa ser a nossa tendência. Dedique mais tempo sendo grato a Deus, mas acima de tudo, intercedendo em favor das pessoas. A oração intercessora, ela nos traz grandes benefícios. A lição de segunda-feira nos tem como tema experimentando o discernimento do Espírito Santo. Efésios 1,17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo deixou bem claro à igreja de Éfeso que sem o discernimento do Espírito Santo, nós tomamos decisões erradas. Quantas pessoas hoje estão sofrendo por tomarem decisões erradas em suas vidas? Foi uma escolha errada no casamento, foi uma profissão errada, foi uma compra errada, foi uma palavra errada. Caminhos errados nos causam dor e sofrimento. Fazemos muitas escolhas durante o dia e ao longo da nossa jornada aqui na Terra. A forma segura de fazermos a escolha certa é quando experimentamos o discernimento pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o nosso norte. O Espírito Santo nos dá capacidade para discernir, para julgar, para avaliar e para fazer diferença entre o certo e o errado em todas as áreas da nossa vida. Mas para ter o Espírito Santo não basta apenas pedir. O meu corpo tem que estar preparado para receber o Espírito Santo. Muitos pedem e não recebem porque a sua vida precisa de um reavivamento e de uma reforma. A lição de terça-feira
participando do poder da ressurreição. Paulo exalta a ressurreição de Jesus como a nossa grande vitória contra o pecado. Efésios 1:20 diz que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Quem está morto está esquecido. Ninguém odeia um morto. Alguns se tornam até bonzinhos depois que morre. Ninguém persegue um morto. Ninguém persegue Hitler, ninguém persegue Saddam Hussein, ninguém persegue Osama Bin Laden. Por quê? Porque todos eles estão mortos. Agora, você sabe por que Cristo e os cristãos são perseguidos? Porque Cristo ressuscitou, porque Cristo está vivo. Paulo dizia: eu não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo está vivo dentro da nossa vida. Cristo está vivo dentro da igreja, representado por mim e por você, por cada cristão. E por fim, Cristo está vivo por meio de sua palavra. Paulo diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que uma espada de dois gumes. Quarta-feira, Cristo acima de todos os poderes. Efésios 1:21 diz: acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Paulo celebra a exaltação de Jesus assentado junto ao Pai no trono celestial. Na cidade de Éfeso existia aqueles falsos cristãos tentando expulsar demônio em nome de Paulo e em nome do próprio Jesus. E um deles, que nós vimos no relato, era Seva e seus 7 filhos, que eram judeus e principal dos sacerdotes. Se naquela época já existiam os falsos operadores de milagres que operavam em nome de Jesus e que vinham da linhagem sacerdotal e enganavam os cristãos, hoje essa prática aumentou 10 vezes. Falsos pastores, falsos pregadores que vão na igreja se encontrar com Satanás e exercer a prática do exorcismo satânico em nome de Jesus e têm enganado milhares de cristãos. Milagre é o engano sutil que todo mundo cai, porque todos nós estamos em busca de milagres e Satanás tem explorado os milagres no meio evangélico, porque ele sabe que muitos vão ser enganados por meio dessa ferramenta. Mas com o poder do Espírito Santo, os filhos de Deus vão discernir o falso do verdadeiro. Quinta-feira, Jesus, todas as coisas e sua igreja. Os cristãos da época dos apóstolos liam o Salmo 110 e o verso 1, que diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés. Os judeus aguardavam a vinda do Messias com a expectativa de torná-lo um rei terrestre e livrá-los da escravidão romana, que eram seus maiores inimigos naquela época. E depois da morte de Jesus, muitos compreenderam a verdadeira exaltação do cristão. E a verdadeira missão de Cristo nesse mundo foi nos libertar da escravidão do pecado. Deus fez de Cristo vitorioso sobre todos os poderes malignos. A igreja intimamente identificada com Cristo, ela é suprida por Ele com tudo o que precisa. Tem garantida a vitória sobre todos os inimigos contra os filhos de Deus. O poder de Deus manifestado na ressurreição e na exaltação de Cristo sobre todo o poder do mal foi ativado para a igreja. Que poder hoje os cristãos têm por meio da igreja? Deus deu a Cristo vitorioso à igreja, que está tão unida a Ele a ponto de ser chamado de seu povo. Na sexta-feira nós temos o estudo adicional que faz uma pergunta para mim e para você, que diz assim: você consegue identificar as forças do mal e fugir dela, sabendo que, embora derrotado, elas ainda predominam nesse mundo? As forças do mal são invisíveis e elas estão ao nosso redor, em nosso meio. Nossa vigilância tem que ser diária e contínua. Sozinho nós não venceremos essa batalha, mas com o poder de Deus, com o poder de Jesus, todos nós somos mais do que vencedores. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde
Esse foi o nosso estudo desta semana e eu aguardo você semana que vem com o nosso próximo estudo. Um grande abraço, tchau!